Olá, amados, muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Mais uma vez, obrigado a todos vocês que têm entrado nessa página, comentado, curtido, e tenho certeza que Deus está abençoando muito a sua vida, que Ele continue te abençoando. Amados, eu queria ver com você hoje um texto muito interessante que está em Lucas, livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 23 e o verso 39, que fala a respeito da crucificação de Jesus. E a palavra diz que um dos criminosos, versículo 39, um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus dizendo: "Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também." Interessante, né? Como que aquele criminoso tinha uma visão terrena. E é isso que eu quero falar nessa manhã. Havia dois ladrões ali com Jesus no momento da crucificação. E como é interessante, na mesma situação, uma pessoa ter uma visão e outra pessoa ter outra visão, né? Esse ladrão estava tendo uma visão terrena do que estava acontecendo ali, né? Ele fala: "O senhor não é Deus? O senhor não é o Messias tão esperado? Então salva você mesmo, me salva, né? Me tira dessa situação." E eu fico pensando, se Jesus tira ele dali, né, desce ele da cruz, os soldados romanos com certeza iam pegar ele de novo e colocar ele lá. Se Jesus tira ele dali e manda ele para um lugar, né, bem longe, com certeza ele ia voltar a roubar, né? Ele ia voltar às práticas que ele fazia. Então a visão daquele ladrão naquela situação ali não era uma visão celestial, não era uma visão eterna, mas sim uma visão terrena. Quantas vezes nós temos visões terrenas? Limitamos a nossa visão apenas no nosso mundo, nesse globo. Quantas curas o Senhor fez? Uma delas, Ele curou Lázaro, Ele salvou Lázaro, ressuscitou Lázaro, que era irmão de Marta e Maria. Inclusive nós falamos sobre as duas em alguns devocionais para trás. Então, Jesus ressuscitou Lázaro da morte, mas Lázaro morreu de novo. Ou seja, a cura física, ela se limita ao mundo físico. Quantas curas o Senhor fez? Aquelas pessoas depois morreram de outras causas. A cura física, ela é importante? Sim. Ela acontece? Sim. Mas a cura mais importante das nossas vidas é a cura da nossa alma. Jesus precisava morrer, precisava ser crucificado, né? E aquele ladrão tem uma visão terrena, não me tira dessa situação. Quantas vezes nós estamos numa situação difícil que nós mesmos criamos, porque aquele ladrão estava ali porque ele roubou, né? Ele fez coisa errada, não sei se merecia a morte, mas naquela época ele sabia que havia pena de morte para ladrão, e ele caçou com as próprias mãos, né? E trata Jesus ali com insultos. A palavra diz que ele insultava Jesus como os soldados insultaram Jesus. Então a visão daquele ladrão era uma visão terrena, e muitas vezes nós temos uma visão terrena daquilo que é eterno, porque nós somos eternos. Nós temos essa matéria, mas há um espírito dentro de nós, e esse espírito é eterno. E as nossas atitudes aqui na terra vão definir para onde nós iremos, para o céu ou para o inferno. Então aquele ladrão, ele tem uma visão terrena, e muitas vezes as pessoas oram a Deus e você não sabe quem é Deus, quem é a pessoa, né? Exigem de Deus, querem colocar Deus na parede. Não há como colocar Deus na parede, né? Se você não me der isso, Senhor, eu paro de ler a Bíblia. Se o Senhor não me der isso, eu paro de ir à igreja. Se o Senhor não me der isso, eu paro de dizimar, né? Deus não vai deixar de ser Deus porque a gente está fazendo isso. Ele vai ficar muito triste, mas não vai deixar de ser Deus. Deus não deixa de ser Deus sem mim, mas eu deixo de ser quem eu sou sem Ele. Então a visão daquele ladrão é uma visão terrena. Nós precisamos abrir a nossa visão, ter uma visão ampla da nossa vida. Nossa vida não é só aqui na terra. Precisamos galgar coisas eternas. E o outro ladrão repreende esse ladrão. O outro repreendeu dizendo: "Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal." Então disse Jesus: "Lembra de mim quando o Senhor vier como rei."
Interessante, né? Aquele ladrão, o outro, teve uma visão eterna, teve uma visão do todo. Ele viu que ele estava ali do lado de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso. E às vezes numa situação difícil, uma situação de pressão, porque o ladrão, né, ali que pede para Jesus tirar ele dali, ele sabia o fim que ele ia ter, a morte, não tinha saída. Muitas vezes nós encontramos situações sem saída, mas às vezes situações que nós criamos e colocamos a culpa em Deus ainda, né? Colocamos a culpa no Senhor. Ah, Senhor, por que eu estou nessa situação? Por que meu cartão estourou? Né? O limite do meu cartão estourou. Por que será, né? Mas Deus pode nos ajudar nessas situações. O problema está em como falar com o Senhor. Ele é o Senhor, não nós. O Senhor é o meu pastor. Lembra? E sabe o que Jesus disse para aquele ladrão? Vamos ver. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Tremendo, né? Primeira alma salva por Jesus, né? Ele nem tinha morrido ainda e ele já estava salvando vidas através do seu sacrifício. Então, amados, que nós tenhamos essa visão do todo. Olhe para a sua vida hoje no todo, né? Alimente a sua alma, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Talvez a angústia, a aflição que nós vivemos é porque não estamos buscando ao Senhor, ou não estamos buscando da maneira correta. Não é encostando o Senhor na parede, pressionando o Senhor, não vai resolver. Mas ter a humildade de reconhecer os nossos erros e arrependermos. O primeiro ladrão não estava arrependido do que ele fez, ele queria descer da cruz, continuar roubando ou gastar o que ele já tinha roubado, né? Não sei. Não queria mudança de vida, porque isso é difícil. Muitos vão ouvir o Evangelho e não vão aceitá-lo. Muitos vão ouvir a mensagem do Senhor e não vão aceitar, infelizmente. Por quê? Porque o Evangelho fala de renúncia. O Evangelho fala de abrir mão das minhas vontades e fazer a vontade de Deus. E por incrível que pareça, isso traz vida, isso traz felicidade. Porque quando você busca as coisas do céu, o Senhor busca as suas coisas. Então, que nós tenhamos uma visão do todo, que nós tenhamos uma visão do reino, né? Ele fala do reino aqui. Então, tem uma visão do reino, tem uma visão dos céus. Eu oro para que o Senhor te dê essa visão todos os dias, me dê essa visão, que nós entendamos isso. Fiquem com Deus, Deus abençoe a sua vida e que você possa deixar que esse reino venha à sua vida, assim como a oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Senhor, na minha vida, em nome de Jesus. Essa é uma semana de conquista, amado. O que você já conquistou? Ore, Deus vai te dar muitas coisas. E vamos seguir o exemplo desse ladrão, o segundo, que se arrependeu e teve uma visão do reino. Eu estou diante de Deus, Senhor, me dê direção, Senhor, esteja comigo. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa manhã. Deus te abençoe, não recue, não retroceda, siga em frente, olhe para o alvo, olhe para o Senhor, nós vamos conquistar, amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe muito a sua vida e a sua família em nome de Jesus.